Programa ricardo-olandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô amigos, estamos começando mais um programa ricardo-orlandini.net. Nosso convidado de hoje, mais uma vez, é o mestre em economia e jornalista Silvio Lopes. Silvio, passou a censura. Quem não sabe, a gente não imaginava que teria censura depois da ditadura, né? Censura eleitoral. A censura democrática existe. Ainda tem, a censura democrática, aquela de patrulha ideológica, ainda existe. Sabe por quê? Não sei se podemos conversar. Porque no Brasil nós não temos democracia. Nós temos aqui um simulacro de democracia. Tá? Veja a questão das universidades. Que a polícia não pode entrar lá porque lá é um lugar de liberdade. Liberdade para quem? Vai lá com uma camisa que não seja do Che Guevara, desses loucos da esquerda, Karl Marx e tal, que não seja do PT. Você não entra e é linchado. Essa é a democracia que o PT quer. É essa democracia que eles desenharam para o Brasil, né? E o que aconteceu recentemente? Mas acabada a nossa censura, que é a censura que nos permite comentar sobre eleições e outras cositas, mas eu queria te aproveitar nesse programa de hoje para a gente falar sobre economia e política. Então, Silvio, o mito, que segundo ele mesmo veio de palmito, né? Que ele era colhedor de palmito quando era jovem, né? Que seja mito de ser palmito, né? Também conhecido como coiso, né? Que coisa, que barbaridade. Eu não sei, eu me lembro, tu deve lembrar muito bem, né? Quando o presidente Reagan veio no Brasil, os principais jornais do Brasil colocaram Welcome Reagan na capa do jornal. A embaixada pediu aos jornais, não, Reagan não existe. President Reagan, né? Ou Mr. Reagan, né? Senhor Reagan. Não. Nos Estados Unidos ninguém chama o Trump de Trump, tá? É o presidente Trump. Existe um respeito, né? Nós aqui perdemos, né? Perdemos tudo. Aqui o presidente é um coisa. Né? Na verdade, Orlandini, nós somos uma sociedade extremamente que permite tudo permissiva, uma sociedade permissiva. Ou seja, o cumprimento da lei aqui é por isso que se elegeu o Bolsonaro. Qual foi o discurso do Bolsonaro? Não foi o discurso da intolerância. A intolerância do Bolsonaro é contra o descumprimento da lei. Ou seja, se tu analisar isso aí, analisar friamente, sem paixão política, o que o Bolsonaro quer? O cumprimento da lei. O que é o cumprimento da lei? É contra o que o PT fez aqui, que a lei só serve para os interesses do partido, ideológico do partido. A questão da bandidagem, por exemplo. A questão do desarmamento é flagrantemente, emblematicamente uma coisa que diz exatamente o que se tem o Bolsonaro de um lado e a ideologia da esquerda de outro. Os criminosos são glorificados aqui no Brasil. Né? Tanto é verdade que eles estavam querendo, se eles fossem eleitos, o primeiro ato dele seria este, dar um indulto para quem? Para o maior criminoso da história da civilização ocidental. E quando a gente fala isso, entra no Google, bota lá qual é o maior criminoso, o maior ladrão da história, está lá, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu fico com vergonha, sinceramente, de um presidente que poderia ter sido tudo nesse país, poderia ser o nosso Nobel da Paz. O Lula teve todas essas condições, mas se enlameou na corrupção. Teve condições de ser mesmo um estadista. Com certeza, né? Um estadista. O Lula tinha todas as características disso, só que ele se enlameou, quer dizer, porque no fundo, o que ele e a quadrilha dele, a organização criminosa que ele acabou liderando no Brasil, queriam era isso, saquear o Estado. Tu sabe que eu acredito, tá? Eu tenho um entendimento que o Lula chegou lá no Palácio do Planalto e começaram a vender algumas facilidades para ele do imperador do Brasil. Renan Calheiros vendeu para ele, José Sarney vendeu para ele, Fernando Collor, Romero Jucá,
e outros que se uniram a ele eram inimigos dele. Eram inimigos mortais dele. Mas aí era negócio, né? Daí eles fizeram um grande negócio e organizaram a organização criminosa. Tá? Essa organização criminosa que o Lula deixou surgir e institucionalizou dentro do governo. Esse é um entendimento que eu tenho, e me desculpem os petistas, tá? Porque eu admirava e ainda admiro o Luiz Inácio Lula da Silva, mas eu lamento que ele enveredou para esse lado, se deixou seduzir por essa corja que tomou conta do Brasil por anos. Alguns deles foram defenestrados agora, né, Silvio, pelas eleições, né? E o que se lamenta, né, o Orlando... O Renan Calheiros conseguiu ficar, né? O Orlando, o que se lamenta é que essas pessoas, que como eu admirei o Lula, nunca votei no Lula, por quê? Porque eu tinha uma visão da esquerda, o que a esquerda faz. A esquerda não deu certo em lugar nenhum no mundo. Apontem um país que é esquerdista como o PT, que seja próspero e tenha justiça social, que tenha dado ao maior número da sua população níveis de bem-estar social. Não existe. Depois tem uma coisa, o filho do Lula uma vez chegou, um desses ladrões aí também, porque todos eles estão no olho da justiça, estão sendo olhados muito bem pela Polícia Federal e pela Justiça. Ele disse assim, olha, meu pai manda no Brasil. Então esse foi o problema do Lula, que tu colocasse aí. O Lula foi lá para o Palácio do Planalto e se achou o Luís XIV, que dizia, l'État c'est moi, o Estado é meu, e se adonou do Estado. E deu no que deu. E assim, coisas que começaram no início, aquele cartão corporativo da cozinha do Palácio do Planalto, vinhos importados, charutos, e era verba secreta, né? Sem limite. E mais, a Polícia Federal descobriu que eles pegavam o cartão, que era para ir no supermercado comprar coisas, eles iam nos caixas eletrônicos e sacavam o dinheiro vivo. Como a verba era secreta, gente... Imagina se a direita faz parecido com isso, né? E o problema dessas pessoas, viu, Ricardo, que tu disse, tem muitos amigos que são, na verdade, outro dia a mídia estava chamando que os militantes do PSL, que o partido do Bolsonaro é PSL, né? Que parece que é país sem Lula, né? Agora diz que a tradução é país sem Lula. Graças a Deus, PSL. Pois o PSL, a imprensa, essa imprensa, liderada pela Rede Globo, uma imprensa arrogante, uma imprensa parcial, uma imprensa mentirosa, esta imprensa estava chamando nós que votamos no Bolsonaro de militantes. Não, nós não somos militantes. Sabe por que nós não somos militantes? Nós somos eleitores do Bolsonaro. Sabe por quê? Eu votei no Aécio na eleição passada de 14, porque não votaria jamais na Dilma. Só que hoje eu quero que o Aécio vá fazer parte lá da carceragem onde está o Lula, porque o Aécio nos frustrou. Então quem é militante passa por cima disso. Quem é militante morre com esses criminosos. Nós não. Por isso que nós não somos militantes. Nós somos brasileiros honestos e brasileiros que têm discernimento cultural. Essas pessoas, nossos amigos inclusive, tem muitos amigos, lamentavelmente, que estão obcecados por isso. Eles defendem o Lula, mas o Lula foi o maior criminoso, o Lula acabou com esse país. Será que eles não têm um pouquinho de sensibilidade para saber disso? Nós não fazemos isso não. Por isso que nós não somos militantes, nós somos eleitores eventuais, somos brasileiros e queremos o bem do país. Silvio Lopes, você está me dizendo que daqui a 2, 3 anos, se o Com Bolsonaro certeza. pisar na bola, Com certeza. tu está fazendo Não só oposição a ele, Com botando certeza. a boca. Não só eu, os eleitores do Bolsonaro são assim. A grande maioria tu acha que é? Com certeza. Essa é a sociedade com discernimento político. Não, eu vou votar enquanto o cara não frustrar a minha expectativa. Pois o militante da esquerda é diferente. Pode ver nas universidades. Essa barbaridade que acontece nas universidades. Vai lá e diz que tu é do Bolsonaro, que tu não vota no PT, tu é escrachado, tu é morto até, tu é perseguido. Essa é a universidade que nós temos no Brasil. Pois essa questão da ideologia é um negócio que preocupa muito. Eu acho que nós temos muito a amadurecer. Nós ainda estamos 50, 60 anos atrás das grandes democracias do mundo, para dizer ainda um prazo razoável, né? Se não mais, né, nesse pensamento atrasado que a gente tem do que é a real democracia, do que significa eleição, do que significa a igualdade entre as pessoas. A igualdade é aqui. Meu amigo gremista, Silvio Lopes, sou amigo dele colorado. E aí? Qual é o problema? Não tem problema nenhum nós pensarmos diferentes. Né? Tu é meu inimigo por eu ser colorado? Pelo contrário, nós sempre somos muito amigos, né? Mas na política, eles que fizeram isso aí. A partir da década de 80, quando foi criado o PT, eles dividiram a sociedade, porque dividir é uma forma de governar e de dominar a sociedade. Mas eu te diria o seguinte, essa questão da democracia. Francis Fukuyama, que foi um grande famoso
escritor, ele escreveu um livro chamado O Fim da História e o Último Homem. O que ele quis dizer ali? Que a história havia terminado, ou seja, a sociedade ocidental ela havia chegado à conclusão que, do ponto de vista político, só haveria a democracia liberal, liberdade total. E do ponto de vista econômico, a economia de mercado, ou seja, o capitalismo. Mas não aconteceu isso. Da virada de 90 para cá, houve um ressurgimento das forças de esquerda que vieram lá da União Soviética, que implodiu em 91, queda do Muro de Berlim em 89, e eles nunca se perdoaram por isso. E por isso vieram aqui para a América Latina e estão tentando fazer no Brasil o que não conseguiram em 64. Com uma diferença: em 64 houve intervenção militar, agora houve mobilização popular e a sociedade não quer isso. Digamos assim, nós tivemos uma revolução pelo voto. Pelo voto. Pelo voto. E uma revolução que, sendo pelo voto, é uma boa revolução, né? Democrática. E eu acho que quem defende a democracia deve entender que, vamos lá, o Grêmio um dia ganha, outro dia empata, outro dia perde. E a gente tem que se conformar com isso aí, né? Uma eleição é assim, a gente não pode, agora eu não sou mais brasileiro. Gente, olha aqui, o Silvio Lopes se submeteu, tá, durante 12 anos à presidência do PT. Tu não podia torcer para que o Brasil fosse mal, porque tu ia mal, é um tiro no pé, né? Teu neto ia mal, teus filhos iam mal, né? E o pessoal começa a dizer, isso que me preocupa, Silvio, as pessoas chegarem a um ponto de dizer, não, agora eu quero que o navio afunde. Mas eles sempre quiseram, quando não são eles. Não é assim que funciona. Porque se o navio chamado Brasil afundar, todos nós afundamos junto. Não tem como afundar só meio navio. Não tem meio Titanic, né, tio? Não tem meio Titanic, né, Silvio? Na verdade é o seguinte, né? Nós pensamos assim, a sociedade, eu chamo a sociedade esclarecida, não é aquela que tem um viés ideológico que dá uma hemiplegia mental nos camaradas. Os caras ficam basbacados, quer dizer, eles só pensam na ideologia deles, não pensam no país, não pensam neles próprios, né? Então essa é a grande questão do Brasil, mas nós somos os culpados por isso. Nós que criamos esse monstro, entendeu? Durante anos e anos o PT vem fazendo o quê? Vem tomando conta do Estado, seus tentáculos das universidades, no judiciário, na sociedade civil, nas associações, na criação de entidades chamadas representativas, entidades de assistência social, e tudo isso ele aparelhou o Estado, aparelhou fora do Estado, aparelhou a sociedade, e isso aí com esse viés de esquerda. É por isso que hoje a resistência é muito grande ainda. Quer dizer, essas pessoas deveriam olhar, se tivesse o discernimento que nós temos, que essa sociedade que hoje se deu conta de que nós não podíamos por esse caminho, que, por exemplo, não deu certo em lugar nenhum do mundo, e nós estávamos caminhando, e estamos caminhando ainda, para o que é a Venezuela hoje. Será que as pessoas de bem gostariam de passar fome, ser escrachadas pelo governo, não ter absolutamente nenhuma liberdade para nada, nem para ele vir? Tu já viu alguém querer logo ir para a Venezuela? O pessoal quer sair de lá. Agora, lá no inferno dos Estados Unidos, está todo mundo querendo entrar. Todo mundo quer entrar no inferno. Eu só conheço gente que gosta de ir para Cuba, né? Mas só para ver as praias, né? Viver como turista, fumar um bom charuto cubano e depois volta aqui para o Patropi. Principalmente esses professores universitários da Universidade Federal. Têm seus carrões, seus apartamentos de cobertura, apartamentos na praia, vivem nababescamente e defendem o comunismo. Vocês têm que viver isso, têm que viver o que vocês defendem. Silvio Lopes, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795.
com as imagens do Roberto Aguiar, na elegância dele de sempre, viu, Silvio Lotto ali? A elegância do Roberto Aguiar, né? Um Armani desse aqui, ele também tem que Armani, estar, ele né? tem que ter um Armani ali, né? Olha só. De quem teria ele ganho o Armani dele, hein? Não foi tu que deu o presente para ele? O grande câmera? Tá bom, meu grande, o Roberto Aguiar, Bob Aguiar, com Rolex. Rolex de ouro, cravejado, com pedras, diamante, com brilhantes, estou vendo um diamante no meio lá, um diamante. Estou vendo ali, esse é o Bob Aguiar da Agape Vídeo. Mas, gente, falando sério, Silvio, nós falamos antes da eleição, nós não podíamos dizer algumas coisas que tu pudesse manifestar, e até eu mesmo, o meu lado democrático também, manifestei no primeiro bloco. Agora vamos falar um pouquinho sobre a economia. O que a gente espera, o que tem que ser feito, qual é a lição de casa, tá, que um presidente não eleito não consegue fazer, que é o caso do Temer, né, que, vamos lá, não tinha legitimidade para fazer essas mudanças que têm que ser feitas no nosso país, tá? Nós trabalhamos há muito tempo, Silvio, nós já passamos os 200, né? E temos nosso direito à aposentadoria, isso, aquilo, outro, mas tem coisa que está errado na aposentadoria no país, né? Em países desenvolvidos já foi resolvido esse negócio. Tu quer ganhar mais? Vai para um fundo privado de aposentadoria, tem lá um teto para o servidor público e para o servidor da iniciativa privada, que tem que ser o mesmo. Ter liberdade de escolher. E daí, tu quer mais? Faz um fundo, claro. Cria um fundo, cria alguma coisa interessante. Mas o cara não entra e daí diz, não, eu vou me aposentar lá com 30 mil, 40, 50... Gente, tem gente que ganha 100 mil reais do sistema público no Brasil de aposentadoria ou de pensão. Eu não estou brincando, estou falando sério, é só pesquisar. Isso aí o pessoal sabe, isso está errado. Tá? Então, eu já falei, economia, nós temos que mexer algumas coisas. A primeira que tem que ser mexida é urgente, respeitado, direito adquirido daqui para trás, nós já falamos isso no outro momento, né? Daqui para trás é uma situação, mas daqui para frente pode já botar nos trilhos o país. O que tu vê da reforma da Previdência e o que tu vê de outras reformas que têm que ser feitas na área tributária, por exemplo? Orlandini, quando eu nasci, na década de 50, a expectativa de vida do brasileiro, sabe qual era? 46 anos. Eu me lembro quando eu era guri, 9, 10 anos... A tu era para ter morrido em 96, então? Sim, já era para ter morrido há muito tempo. Segundo a expectativa de vida naquele tempo, segundo as condições de vida, né, que nos permitia viver 46, no máximo 50 anos. Veja bem, hoje, né, o brasileiro tem a expectativa de vida de 76 a 78 anos, ou seja, 30, 40 anos mais. E aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 80 anos. Maior ainda. Então, o que significa dizer isso aí? Tem pessoas, tu citaste o caso de funcionário público, que está ganhando 100 mil por mês. Esse funcionário público, dependendo de onde é que ele é origem, ele se aposentou, digamos, com 40 e poucos anos. Ele vai ficar mais tempo ganhando aposentadoria do que ficou contribuindo e 100 mil por mês. Será que é justo isso? Quer dizer, o cara vai ganhar a aposentadoria mais tempo do que ele contribuiu. Já é uma excrescência o valor que ele recebe. Né? Então, as pessoas que dizem, não, a Previdência é superavitária, não é deficitária, etc. e tal. Mesmo que, considerando que ela fosse superavitária, há uma razão só para a reforma da Previdência, demográfica. É isso aí, o cálculo atuarial é necessário em todos, é assim que se faz. Então, o cálculo atuarial, só por ele, pela questão demográfica, da longevidade que estamos, nós temos que fazer a reforma da Previdência Social. Na verdade, o Brasil, quando eu era guri, como eu citei aqui há pouco, era o Brasil jovem, era um país jovem. Hoje, nós estamos um país chegando a ser velho sem ter obtido a maturidade. E não temos um fundo para manter isso aí. Exatamente. Então, esta diferença entre o país que foi jovem, não conseguiu ser maduro, já está sendo velho, é um peso muito maior que a Suécia, que a Grécia enfrentou. Então, nós temos que fazer isso aí. Essa reforma da Previdência, a reforma do trabalho já foi feita um grande parte, mas tem que avançar nela. A reforma política, essa é a grande questão. Reforma política. Reeleição. Por exemplo, eu acho que assim, deputado, senador, não pode ter mais do que 2 mandatos, acabou. Uma reeleição e deu, para a questão de rejuvenescer o parlamento. Para não usar a máquina, né? E tem deputados aí que têm há 40 anos na vida pública, faz absolutamente nada, mas nem por isso, é que o cara envelheceu lá no cargo. Então, a política não é uma profissão. Reforma política. Voto distrital, por que não? Quer dizer, aqui em Porto Alegre teriam distritos, o cara vai dar satisfação para o seu eleitor. A Zona Sul elege um vereador, exatamente. Aqui o centro elege outro vereador, exatamente.
deputado por regiões do país, do estado, não, aqui, ó, lá, fronteira oeste, que é a minha cidade de Uruguaiana. Lá tem Uruguaiana, Itaqui, Alegrete, São Borja, de repente... Daí tu vai fazer a campanha nessa região, vai trabalhar para essa região, vai ser alguém identificado com essa região. Exatamente, esse é o problema. Então, essa reforma política. E depois a reforma maior que eu vejo, o grande flagelo brasileiro, que não adianta qualquer coisa da economia tu fazer, que não, é a questão da moral e da ética. Nós resgatar os valores da moral e da ética, que o Bolsonaro está exatamente fazendo. Por que ele obteve o apoio das igrejas, de pessoas sérias e das pessoas preocupadas com o valor da família? Porque a esquerda, nós sabemos bem disso aí, ela para dominar, o que ela faz? A primeira coisa é dividir a família. Tá? Tu dividiu a família, tu acaba com aquela unidade de pensamento, com aquela relação fraterna que existe nas pessoas, que a família está na Bíblia, isso, né? A família é o grande sustentáculo da civilização. Sodoma e Gomorra, na Bíblia está escrito lá, Sodoma, por exemplo, foi queimada por Deus com enxofre e fogo. Sabe por quê? Homossexualidade, estupro, falta de moralidade e de responsabilidade de seus governantes. Sodoma e Gomorra. Quadro parecido com o do Brasil, ou não? Silvio Lopes, outras reformas interessantes. Falei e tu não chegasse a entrar fortemente na reeleição. Bolsonaro antes já se dizia contra a reeleição, ele disse que o Instituto da Reeleição faz com que o cara, no primeiro dia de mandato, ele já está negociando a reeleição dele. Claro. E ele não faz um governo para o povo, e sim para ele se perpetuar por no mínimo duas gestões. Não tendo reeleição, eu até defendo, em tese, até já estou perguntando para ti, eu em tese defendo, olha, quem sabe a gente mexe um pouco no mandato para 5 ou 6 anos. 5 ou 6 anos, tá? Um mandato só. Um mandato só, sem reeleição. Não é muito melhor? Tu não tem que negociar com ninguém, tu tem que negociar com a população que te elegeu, com o teu eleitor e com a nação, com o Estado ou com o município. Mas o Bolsonaro já mudou esse paradigma. Veja bem o seguinte, o que é que ele está chamando para o ministério? Pessoas da confiança dele. Pessoas como o Montes, o astronauta, o Sérgio Moro. Alguém vai contestar isso? Tivesse vencido o outro opositor dele, da esquerda, já estava lá o PSOL, já estava tudo pedindo cargos, os mesmos camaradas, os mesmos vermes, né, que dentro das entranhas do Estado sugaram o Estado, tiraram o dinheiro da nossa saúde, da educação, e aí já entramos na questão da economia. Me entrega a Petrobras. A Petrobras é nossa. A Petrobras é nossa de quem? A Caixa Federal é do outro. O Banco do Brasil é do outro. Dos funcionários, dos sindicalistas, deles sim, não nosso. E é por isso que o PT se quebrou, por isso que quebrou a Petrobras, né, porque usou politicamente isso. E causou grandes danos a três instituições financeiras sérias do Brasil que nunca tiveram esse tipo de problema. BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. No momento que foram ideologizados, que não é uma instituição financeira, mas o Correios eles também detonaram com o Correios. E os Correios, eu me lembro, Orlandini, as pesquisas que faziam qual é a instituição mais séria do país, em primeiro lugar durante muitos anos, 20 anos, os Correios. Sabe qual é hoje? Correios, Igreja e Exército. Sabe qual é a instituição mais séria do Brasil hoje? Tu não vai acreditar, mas vai concordar. O Exército, as Forças Armadas. E outra coisa aqui, nos Estados Unidos, esse troço, tem gente que diz, vai dar só militar. Eu prefiro militar do que militante, em primeiro lugar. Os grandes nomes americanos... Como é que é? Não, só isso aqui. Eu prefiro militar do que militante. Quer dizer, mais Brasil e menos Brasília. Menos Brasil e menos Brasília. Mais moralidade e menos safadeza. Então, olha aqui, nos Estados Unidos, Winston Churchill, aliás, nos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, John Kennedy e vários outros, eu não me lembro, James Monroe, que foi o quinto presidente americano da doutrina Monroe, eram todos homens das Forças Armadas. E a Força Armada, ela é democrática, ela defende a Constituição, ela defende a democracia, e não como estão passando aí que é ditadura. Ditadura é ditadura do proletariado, desses partidos de esquerda, de ideologia de esquerda. Isso sim. Silvio, alguma sugestão se a gente pode dar, tu como economista, um cara que atua nessa área há muito tempo, vários livros, prefácios como o livro A Reengenharia do Humor, do nosso amigo Oscar Algaia. Grande empresário. Que sugestão tu daria também para o presidente Bolsonaro e sua equipe econômica, que ele já se cercou de um cara muito bom, que está se cercando com outras pessoas da área e não políticos? Que sugestão tu daria para melhorar essa relação no Brasil entre capital e trabalho e a relação
dessa carga tributária absurda que corre solta no nosso país? Bom, ele vai ter que reduzir a carga tributária ao longo do tempo. Em primeiro lugar, tem que fazer uma questão macroeconômica que é atrair novos investimentos. Tá? Hoje no mundo, em 2000, haviam 12 trilhões de dólares circulando pelo mundo buscando onde investir o dinheiro. Hoje são 37 trilhões, 6 vezes o PIB brasileiro. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele não vai ter como sair disso, desaparelhar o Estado. Desaparelhar o Estado, inclusive mexendo na estabilidade do funcionário público. Hoje o funcionário público é o cara que é menos eficiente. Sabe que a produtividade do trabalho no Brasil é a mais baixa do mundo? Não tem outro país do mundo que tem a produtividade do trabalhador mais baixa que o Brasil. E no funcionalismo público tem que acabar essa estabilidade, tem que desaparelhar o Estado e fazer privatizações. Já vai ser um grande caminho. Mas o mais importante é o seguinte, tendo tirado toda essa organização criminosa que o PT está liderando no Brasil, já será uma grande coisa, porque nós vamos ter esse dinheiro que todo que foi roubado aqui do Brasil, que estava sendo roubado, vai ficar aqui por nós. Para nós isso vai ser importante, vai ser um grande passo já. Silvio Lopes, alguma publicação vindo por aí? Em maio estou lançando uma outra publicação. A próxima vez eu vou te dar mais ou menos os não pode dar um spoiler aí, dizer do que não, você na verdade trata. É o seguinte, na verdade tem tudo a ver com ética e moral. Né? Na verdade estou fazendo um livro sobre a espiritualidade no trabalho. Né? Como é que nós exercemos a questão da moralidade, da espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade tem a ver com a essência do ser humano. E a essência nossa é espiritual. Tudo começa no espiritual. Por exemplo, quando o Kennedy foi inaugurar o Walt Disney, né, nosso, ele foi em 62, ele morreu em 63, ele chegou lá e disse assim que ele lamentava que o Walter Disney não estava presente. Estava presente a viúva dele. Aí a viúva dele tomou a palavra e disse assim, senhor presidente, desculpe, o senhor se equivocou. O senhor disse que o meu marido, Walt Disney, não está presente. Ele está presente sim, sabe por quê? Ele viu no espírito dele, tudo que está aqui concretizado hoje, ele viu lá atrás. Espiritual, nós somos espírito, né? Silvio Mário Marques Lopes, meu amigo de longa data, voltaremos a conversar aqui. É um prazer conversar contigo. Mais alguma coisa sobre essas questões macroeconômicas e políticas. Voltamos num próximo programa. Ecobarreira do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. Projeto de retirada de resíduos sólidos idealizado e financiado pela SafeWeb, que tira da natureza cerca de 1 tonelada de lixo flutuante por semana.